Olá pessoal, sou o Fernando Melo, diretor de operações da Saraf Controle Patrimonial. Eu ajudo empresas a realizar seus inventários patrimoniais e com a gestão patrimonial de uma forma mais eficiente e segura. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora e não perder mais nenhum conteúdo. Você já ouviu falar em depreciação na contabilidade e como isso pode afetar no seu balanço patrimonial? Neste vídeo entenderemos um pouco mais sobre essa prática contábil e como você pode calcular a depreciação do seu ativo imobilizado. E o que é a depreciação do ativo imobilizado? A depreciação é a perda de valor dos seus ativos no decorrer do tempo. A gente fala que é uma redução sistemática do valor do seu ativo imobilizado no decorrer do tempo. Sistemática porque normalmente ela ocorre todo mês. Algumas empresas até fazem isso anualmente, mas o mais comum é que todo mês você faça esse cálculo de depreciação e faça a redução do valor do seu ativo imobilizado na sua contabilidade, no seu balanço patrimonial. Sabemos que os bens do ativo imobilizado, que são os equipamentos, os maquinários da empresa, móveis, utensílios e computadores, eles perdem valor no decorrer do tempo. Conforme vai passando e vão sendo utilizados esses ativos, eles vão perdendo valor. A depreciação é o nome que é dado para esta perda de valor. Por que é importante fazer o cálculo da depreciação dos seus ativos imobilizados? Para que você demonstre no seu balanço patrimonial um valor mais próximo do real que tem o seu ativo. Por exemplo, um equipamento que você comprou para sua empresa há 5 anos, por um valor, por exemplo, de R$500 mil, hoje não tem o mesmo valor. Ele vai perdendo, ele vai sendo desgastado no decorrer do tempo e hoje o valor contábil dele é menor do que isso. Então, quando você faz esse cálculo de depreciação e registra isso na sua contabilidade, você demonstra no seu balanço patrimonial um valor mais próximo da realidade daquele ativo. Isso também você deve fazer com mobiliários, equipamentos de informática, todos os ativos, para que no seu balanço não fique com um valor distorcido. Você não fazer a contabilização da depreciação para os seus ativos vai fazer com que o seu balanço patrimonial fique distorcido. O seu valor contábil nas contas de ativo imobilizado vão demonstrar para o mercado ou para os sócios da empresa ou para os stakeholders, as pessoas interessadas, um valor que não confere com a realidade. Você acaba tendo uma falta de credibilidade nos números que você está colocando ali. Então, quando alguém, uma empresa, um possível investidor, ou um analista mesmo de balanços, pega um demonstrativo de uma empresa e vê que aquela empresa não calcula a depreciação dos seus imobilizados, ou seja, ele está sempre o mesmo valor ou só aumentando, isso traz uma descredibilidade. Mostra que aquela empresa não está informando o real valor do seu patrimônio. Quando a empresa já está no lucro real, por exemplo, as despesas de depreciação dos ativos imobilizados, elas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda. Então é um motivo que torna ainda mais importante essa contabilização, porque ela tem também um aspecto tributário. E não só o imposto de renda, como também interfere ou reduz a base de cálculo da CSLL, que é a Contribuição Social pelo Lucro Líquido. Muitas empresas têm uma visão equivocada sobre a depreciação, achando que ela só deve ser contabilizada para empresas do lucro real em função de aspectos tributários. Mas eu ressalto aqui de novo que é muito importante você contabilizar a depreciação da nossa empresa, mesmo que ela esteja em outro regime, como o lucro presumido, porque isso vai demonstrar para o mercado o valor real dos seus ativos, mais próximo do real contabilmente.
Você não tem a gente costuma falar que quando a empresa não está contabilizando a depreciação, ela está com o ativo inflado. Ele não está correspondendo com a realidade de operação daquela empresa. Então, uma boa prática para todas as empresas, independente do tamanho e do regime tributário que ela está, para todo ativo imobilizado que é adquirido, todo bem adquirido, que ele tenha já no registro da sua aquisição, que seja estimado qual vai ser o valor depreciável deste ativo. O quanto ele vai depreciar. O que é o valor depreciável do ativo imobilizado? É o valor do custo menos o valor residual, que é o valor que você espera vender aquele ativo no final da vida útil dele. Então, para determinar a depreciação de um ativo, quanto que você vai contabilizar mensalmente, o primeiro ponto é saber assim, qual a vida útil estimada desse meu ativo imobilizado? Por quanto tempo eu espero que esse ativo vai trazer resultados para a companhia? Esse tempo é o tempo que você vai utilizar para contabilizar o valor depreciável. Ou seja, vou dar um exemplo. Comprei um ativo por R$1 milhão, um equipamento. Esse equipamento eu estimo que a vida útil dele será de 15 anos, tá? E que o valor residual deste ativo corresponde a 10% do valor de custo dele. Então, se a gente tira valor de custo, R$1 milhão, menos 10%, R$100 mil, eu vou ter um valor depreciável de R$900. Esse valor depreciável de R$900, eu vou contabilizando a depreciação dele no decorrer do tempo durante 15 anos, até ele chegar ao valor de R$100 mil, que é o valor residual que eu estimei que ele terá ao final da vida útil. Este exemplo que eu dei, ele está relacionado com um método linear de depreciação. Existem outros métodos de depreciação aceitos pela legislação e como prática contábil. Os principais métodos de depreciação são o linear e o por unidades produzidas. O método linear, ele corresponde ao exemplo que eu acabei de dar, onde você vai pegar o valor depreciável do seu ativo e vai alocar as parcelas de depreciação mensalmente no decorrer da vida útil, parcelas iguais. Por exemplo, se eu tenho um ativo que vai depreciar R$100 mil em 10 anos, eu vou ter R$10 mil de redução do meu ativo imobilizado a cada ano. O outro método de depreciação, que é o por unidades produzidas, ele é menos utilizado, mas ainda assim é comum. E é para casos específicos. Por exemplo, um molde, algumas indústrias que utilizam molde na fabricação dos seus produtos, esse molde, quando ele é desenvolvido, normalmente ele tem uma vida útil determinada por unidades produzidas. Então eu faço um molde para que eu produza 1 milhão de peças desse molde. Para contabilizar essa depreciação, a gente vai dividir o valor de custo pela quantidade de unidades que eu vou produzir. E mensalmente, ao invés de eu ter uma depreciação linear, ou seja, eu contabilizar todo mês uma depreciação igual, eu vou depreciar conforme a quantidade de itens produzidos. Então, por exemplo, se eu tenho um molde, vou colocar um valor para facilitar a nossa conta, né? Se eu tenho um molde que ele vai me produzir 1000 peças e no primeiro mês de uso eu produzo 100 peças, a minha depreciação vai ser correspondente a essas 100 peças. Então, se ele é capaz de produzir 1000 e eu produzir 100, eu já consumi 10% da capacidade produtiva desse ativo. Então é isso que eu vou alocar. No próximo mês, se eu produzir mais 120, eu vou alocar os 120.
Se num outro mês eu produzir menos, produzir 60, vou alocar 60. Ou seja, esse meu ativo ele vai depreciando conforme a quantidade de unidades produzidas. Isso também pode se aplicar a negócios de mineração, por exemplo, né? Tem algumas minas que têm a capacidade produtiva estimada em toneladas de minério, em X mil toneladas de minério. Conforme a empresa vai fazendo a extração daquele minério, ela vai depreciar daquele ativo, e aí eu vou corrigir até o nome, não é uma depreciação, é uma exaustão, né? Quando a gente fala em produção de recursos naturais, a gente, em vez de usar o termo depreciação, utilizamos o termo exaustão. Então eu vou exaurir aquela mina na quantidade de minério que eu extraí. Então, para cada mês, eu vou sempre alocar uma taxa de depreciação ou um valor de depreciação correspondente ao quanto eu extraí de minério. Então, são dois exemplos, né, de depreciação dentro desse método de unidades produzidas. Posso usar isso para moldes, né, moldes, estampos, dispositivos que têm uma peça que é feita com uma capacidade produtiva, ou também eu uso, e aí com o termo de exaustão, para, por exemplo, na mineração, onde eu tenho extração de minério de uma determinada jazida. Tem uma capacidade produtiva e conforme vai passando o tempo e eu vou extraindo, eu vou alocando por unidades produzidas. Na mineração não é o único método utilizado. Só fazendo um parênteses, algumas empresas também colocam em anos. Essa mina, né, essa jazida que eu tenho, ou esta mina, né, abri uma mina e essa mina tem capacidade de, eu estimo que eu vou extrair minério dela durante 100 anos. E aí, nesse caso, utiliza-se uma depreciação linear. Então, sim, estou dando alguns exemplos para vocês entenderem a diferença do que é linear e do que é uma depreciação ou exaustão por unidade produzida. Outro ponto importante sobre a depreciação do ativo imobilizado nas empresas é quando o regime tributário é o lucro real. Essa depreciação ela vai impactar diretamente na contabilização e na apuração dos impostos. Existe um benefício, né, que a legislação permite para as empresas, que é a depreciação acelerada. Então, quando você tem alguns tipos de operação onde ou você produz 24 horas, ou você tem alguma operação como agrícola que permite que você tenha alguns incentivos, você utiliza uma depreciação acelerada. São diferentes os dois métodos, tá? A depreciação acelerada por turnos é uma coisa, onde o que vai determinar se você vai acelerar a sua depreciação ou não é a quantidade de turnos que aquela máquina opera, e existe a depreciação acelerada incentivada, que ela está relacionada com alguns meios de produção. Aí precisamos consultar a legislação. A agrícola é uma que tem bastante incentivos, tá? E a gente pode aprofundar isso em outro momento. Um ponto de atenção para a depreciação acelerada por turnos é que hoje nós temos normas contábeis que prevêem que você faça revisão de vida útil dos seus ativos imobilizados. E a legislação já utiliza desta vida útil para determinar qual vai ser a taxa de depreciação do seu bem. Vou dar um exemplo prático sobre a depreciação acelerada no aspecto fiscal. Então nós temos lá nas instruções normativas da Receita Federal uma tabela de vida útil de taxa de depreciação que é aceitável no caso de dedução da depreciação do seu ativo imobilizado no imposto de renda. Então, uma máquina e equipamento, por exemplo, a taxa média para máquinas e equipamentos é 10 anos.
ou seja, a depreciação de 10% ao ano. Quando você aplica a depreciação acelerada, vamos falar em 3 turnos, né? Ou seja, aquele equipamento produz 24 horas, é permitido que você contabilize o dobro da taxa de depreciação. Ou seja, em vez de 10% ao ano, será 20% ao ano. Isso até saírem as normas do IFRS, do CPC, colocando aí uma boa prática, que é a revisão de vida útil do ativo imobilizado. Era assim que a legislação entendia e aceitava que as empresas fizessem e praticassem. Depois que entraram em vigor as normas, né, e aí o marco para a gente em legislação é a Lei 11.638 de 2007, e entrou em prática a questão de revisão de vida útil, a Receita começou a olhar com outros olhos. Inicialmente, a Receita não aceitava, né, que você mexesse na vida útil, tinha que seguir a tabela deles para fazer a apuração do imposto de renda. Mas com o passar do tempo, que a Receita foi vendo que normalmente quando a empresa fazia uma revisão de vida útil, a tendência é que a vida útil dos ativos fosse prolongada, ou seja, a taxa de depreciação ela tendia a ser menor ao invés de maior, fez com que a Receita começasse a utilizar das práticas contábeis para validar uma prática de vida útil, né, ou de taxa de depreciação, ao invés da fiscal. Então hoje, o que a Receita faz, né? O que a legislação e o fisco faz? Se você tem um bem que deprecia, né, que pela tabela fiscal são 10 anos, e pela depreciação acelerada seriam 5 anos, mas ao fazer uma avaliação técnica, determinou-se que esse ativo dura 15 anos, o que vale para a Receita são os 15 anos. Qual que é o impacto disso? Para ficar um pouco mais claro. Quando você deprecia um bem assim em 5 anos, ou seja, 20% ao ano, você vai alocar como de despesa de depreciação para deduzir na base de cálculo do seu imposto de renda um valor muito maior do que um ativo que vai depreciar em 15 anos. Ou seja, a taxa diminui, você vai contabilizar um valor muito menor para deduzir do seu imposto de renda. Então, teve um período de transição aí da legislação, desde que saiu a Lei 11.638, até a Receita ver que, de fato, essas revisões de vida útil, essas alterações de depreciação, conforme a vida útil real do bem, fossem aplicadas. E o nome disso foi a RTT, foi um regime tributário de transição. Então, durante um tempo, a Receita ficou avaliando isso, até que saiu uma lei em 2014, onde validou, né, ou seja, o que vale como depreciação do ativo imobilizado é de fato a estimativa real de vida útil dele. Então, atualmente, quando uma empresa faz uma alteração dessa taxa de depreciação, ou seja, fala que um ativo está depreciando em menos de 10 anos, por exemplo, precisa apresentar um laudo, precisa ter um laudo técnico validando esta vida útil, para que você possa, de fato, alterar essa depreciação. Fiz aqui um parênteses mostrando esse aspecto tributário para dizer o quanto pode ser impactante não ter a depreciação correta contabilizada nos ativos imobilizados. Então, como calcular a depreciação? A primeira coisa que você precisa se preocupar é na sua estrutura de contas, na estrutura de contas do seu ativo imobilizado. Nós falamos que a depreciação é uma redução sistemática do valor do seu ativo imobilizado. Você vai contabilizar isso mensalmente. Para você contabilizar esses valores, você precisa ter uma conta adequada.
Então, da mesma forma que você tem as contas de custo do ativo imobilizado, conta de máquinas e equipamentos, conta de equipamentos de informática, conta de móveis e utensílios, a conta de edificações, por exemplo, entre tantas outras que você pode configurar no seu balanço, você precisa ter as contas de depreciação. Então você vai ter contas correspondentes. Então, para a conta de máquinas e equipamentos, você vai ter uma outra conta que vai ser a redutora, que vai ser a conta de depreciação de máquinas e equipamentos. Para equipamentos de informática, você vai ter a conta redutora, que é a conta de depreciação de equipamentos de informática. Estruturando isso na sua contabilidade, você pode começar a fazer os lançamentos de depreciação. O lançamento de depreciação, ele é feito ativo por ativo. Muitas vezes você pode ter dentro de uma mesma classe patrimonial ou dentro de uma mesma classe do ativo imobilizado ou conta patrimonial, os nomes querem dizer a mesma coisa. Se eu chamo de conta patrimonial ou classe do imobilizado, isso depende de nomenclatura, tá? Eu costumo chamar mais de classe do ativo imobilizado. Então, para cada classe, você pode ter uma vida útil padrão. Isso é o mais comum de acontecer. Por exemplo, a classe de máquinas e equipamentos tem vida útil de 10 anos. A classe de equipamentos de informática tem uma vida útil de 5 anos. E aí, sistematicamente, você vai contabilizar todos os bens que estão naquela classe na mesma taxa. Então, se máquinas e equipamentos têm 10 anos, você vai contabilizar 10% ao ano, são 120 meses, então 1/120avos, certo? É uma parcelinha por mês. Como a norma contábil diz que cada ativo imobilizado deve ter a sua vida útil estimada individualmente, e não necessariamente tem que ser por classe, o que eu quero dizer aqui, eu posso trazer um pouco de confusão, né? A maioria das empresas utiliza uma vida útil padrão para uma classe inteira. Porém, a norma diz que você tem que alocar a vida útil de acordo com a real estimativa de vida econômica daquele bem, tá certo? Então, quando eu estou falando individualmente, o ideal é que o seu sistema de controle patrimonial ou da empresa onde você está implantando ou onde você trabalha, calcule essa depreciação ativo por ativo, um a um. Se você for calcular isso por conta, por algum motivo ficou definido que a conta inteira vai ter a mesma taxa de depreciação, ok, desde que essa média de vida útil esteja alinhada com a realidade do seu negócio, tá? Então, mensalmente, você precisa fazer um processamento dessa depreciação. Alguns sistemas, a maioria dos ERPs, fazem isso automaticamente. Mensalmente, você vai rodar uma operação ou uma transação dentro do sistema que vai olhar para cada ativo imobilizado, verificar qual que é o valor depreciável desse ativo, qual que é a vida útil e vai fazer o cálculo de qual vai ser a parcela daquele ativo. Por exemplo, se você tem lá um veículo, né, e esse veículo, vamos arredondar valores para ficar mais fácil, e esse veículo custou R$100 mil. A vida útil normal para veículos, quando eu falo normal é a mais utilizada, são 5 anos, certo? Então, esse ativo ele vai depreciar em 60 parcelas. Naquele mês, o seu sistema tem que estar preparado para fazer este cálculo, este processamento, fazer a conta de quanto que é 1/60avos desse ativo para calcular na depreciação, na conta de depreciação. Na contabilidade, no balanço patrimonial, você vai divulgar isso fechado por contas.
Algumas empresas demonstram isso numa linha o valor de custo do imobilizado e numa outra linha um valor de depreciação do imobilizado e uma linha totalizando o valor contábil do imobilizado. Outras empresas demonstram seu ativo imobilizado por contas, né? já demonstra isso mais aberto. Isso tudo depende do público para quem você está mostrando. Se você tem, por exemplo, se você está numa empresa de capital aberto, o mais comum é que você veja isso aberto por classes, tá? Nos demonstrativos, principalmente pelas classes principais. Uma fábrica, por exemplo, normalmente vai demonstrar uma conta de terras, que normalmente é expressivo, uma conta, a classe de máquinas e equipamentos, a classe de edificações, suas respectivas depreciações e consolida o valor menos relevante em outros, tá? É comum isso acontecer. Mas também existem empresas que demonstram isso de forma reduzida, principalmente quando são empresas que divulgam seus balanços mais internamente ou para os sócios. Tudo vai depender da necessidade do público que vai ler esse balanço patrimonial. Então, contabilmente, o que é o cálculo da depreciação? É você registrar um crédito na conta do ativo imobilizado e, especificamente, numa conta redutora do ativo imobilizado, onde você vai mensalmente reduzindo o valor desse ativo até ele chegar no valor residual dele, que pode ser zero, dependendo do caso, ou pode ter um valor residual determinado conforme o valor esperado que você vai vender esse ativo ao final da vida útil dele. O que vimos neste vídeo? Uma breve explicação sobre o que é a depreciação, a importância de fazer a contabilização da depreciação dos ativos imobilizados. Falamos sobre os métodos de depreciação, o linear e o de unidades produzidas. Falamos também sobre a depreciação acelerada, os tipos de depreciação acelerada. Mostramos exemplos práticos de depreciação para alguns casos e também como que deve ser calculada a depreciação na sua contabilidade nas contas do ativo imobilizado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para que possa chegar a mais contadores como você. Comente aqui embaixo o seu maior insight ou alguma dúvida ou algo que queira compartilhar com outras pessoas que também assistiram esse vídeo. E compartilhe com outros contadores para que também possam trazer mais insights e colaborar com esse conteúdo e com essa discussão. Um forte abraço e vejo vocês no próximo vídeo.